Por que que as comunidades, por exemplo, que Paulo fundou, tomou conta, digamos assim, teve mais repercussão do que os próprios discípulos que caminharam com Jesus? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas hoje a gente estuda muito mais o que o Paulo fez, que São Paulo fez, do que muitos dos discípulos que caminharam, dos 12 que caminharam com Jesus. O que aconteceu na diferença aí que os discípulos, muitos daqueles que andaram com Jesus, exceto Pedro, no caso, que é o Papa da igreja, mas também não conseguiram difundir tanto o evangelho quanto Paulo? Então, quando a gente fala de evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, a gente está falando de comunidades também. O evangelho de Mateus, ele é produzido por Mateus para a comunidade de Mateus. Há uma igreja ali que Mateus acompanha, Marcos também, enfim. Então, a gente tem ali falando de comunidades. Tá. Agora, é óbvio que Paulo estava muito à frente dos apóstolos, muito, em termos de conhecimento, em termos de recursos, em termos de acesso à sabedoria da época, porque Paulo, ele era um cara estudado. Paulo foi com 15 anos estudar com os fariseus em Jerusalém. Ele nasceu em Tarso, mas ele foi muito novo, 15 anos, para Jerusalém, para se tornar fariseu. E ele teve, na época dele, o melhor professor que tinha, que era Gamaliel. A gente lê isso lá em Atos dos Apóstolos. Ele teve o melhor professor, Gamaliel. Inclusive, se você for hoje em Jerusalém, tem rua lá com o nome de Gamaliel, o professor de Paulo. Então, era um cara com muito conhecimento, Paulo. E Paulo fez o seguinte: ele conhecia as escrituras dos judeus, porque como fariseu ele sabia de cor as leis de Moisés, sabia tudo. Paulo conhecia o direito romano, porque ele era cidadão romano. Possivelmente ele herdou a cidadania do pai, porque a cidadania podia ser herdada ou podia ser comprada. Tem indícios de que o pai dele tenha comprado a cidadania romana e Paulo herdou. Então ele conhecia as escrituras dos judeus, ele conhecia o direito romano e ele conhecia a filosofia grega. Então ele conhecia as grandes fontes de conhecimento da época. E ele misturou tudo isso em Jesus, ou seja, Paulo viu em Jesus que o evangelho de Jesus abarcava tudo isso e muito mais. Paulo percebeu que o que Cristo falava dava um banho no Antigo Testamento, um banho no direito romano, um banho na filosofia grega. E aí ele pegou todo esse conhecimento que ele tinha, mais o que ele aprendeu de Jesus, e foi pregar pelo mundo. Porque entre os judeus ele não podia pregar, porque ele ia ser morto, como foi. Mas ele, por não conseguir pregar entre os irmãos dele, os judeus, que o chamavam de traidor, porque ele antes era um perseguidor dos cristãos, depois ele se converte, então ele passou a ser um traidor dos judeus. Então os judeus não aceitam a pregação. Em que sinagoga Paulo entrava, saía lá na base do porrete, expulsavam ele. E aí ele sai, então, daquele círculo ali de Jerusalém, onde ele tinha todo o conhecimento e toda a autoridade, e aí ele vai pregar para fora. Aí ele vai para Corinto, para Galácia, aí ele vai para Roma. O sonho dele é chegar até a Espanha. Quando ele escreve aos Romanos a carta, é porque ele quer passar em Roma para chegar na Espanha, que para ele era o último lugar do mundo que tinha, né? Não existia Portugal, só existia a Espanha ali no fim da Europa. Ele não sabia da América, senão ele tinha vindo aqui. Mas parece que ele chegou à Espanha. Na Bíblia não consta, mas há indícios históricos de que ele possa ter chegado lá. Enfim, ele se tornou esse pregador espetacular, porque ele tinha muito recurso, muito conhecimento, muita capacidade de transmissão,
Ele era muito melhor escrevendo do que falando. Ele diz isso na carta aos Coríntios, ele está chateadíssimo na carta, porque ele chegou, o pessoal recebia as cartas dele e lia, né? Nossa, que maravilha esse Paulo. Quando ele chegou lá, o pessoal, esse que é Paulo? Não acredito. Por quê? Ele conta na carta, ele é baixinho, careca e fala tímido, ele era tímido no falar. Ele era bom em escrever. Então ele fica chateado que o pessoal não levou ele muito a sério pessoalmente, só pela carta. Mas ele conseguiu fazer uma evangelização que tomou praticamente todo mundo ali conhecido na época, que era o Império Romano, né? Digamos que em 1500, quando o Brasil teve essa evangelização, a missão dos jesuítas, se a gente for pegar lá atrás, é uma consequência do que Paulo fez, então. É uma consequência. O evangelho ter saído de dentro de Jerusalém e invadido o mundo pagão, que eram os romanos, os gregos, isso foi obra de Paulo. Porque, olha, Jesus fala assim com os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por todo o mundo. Certo. No Evangelho de Lucas, ele diz assim: ide pelo mundo, saia de Jerusalém, na Samaria, vai até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, ele fala a mesma coisa. Sereis minhas testemunhas na Judéia, que é a região de Jerusalém, na Samaria, que é a região dos samaritanos, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus diz aos apóstolos para eles irem pelo mundo. Aí começa Atos dos Apóstolos. Jesus vai embora, começa Atos dos Apóstolos. O que a gente vê durante os primeiros 8 capítulos de Atos dos Apóstolos, que conta mais ou menos uma história de 10 anos ali. Nos primeiros 10 anos da igreja, o que fizeram os apóstolos? Nada do que Jesus pediu. Ficaram em Jerusalém, construíram ali uma comunidade, vendiam os bens para ficarem ali todos em comum e mais nada. O que Jesus tinha dito, sejam minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e em todo o mundo, eles não fizeram. Ficaram ali. Começaram a ter intercâmbio com os judeus. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém começaram a frequentar ali a reunião dos cristãos, ou seja, virou uma seita judaica, um puxadinho da religião judaica. Aí no capítulo 8, aparece um cara muito doido, chamado Saulo. E ele começa a ouvir o que os cristãos estão pregando, aí aparece um tal de Estevão, que era diácono. Estevão fala assim: Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Aí Paulo fica louco. Como é que esse cara está falando mal do nosso templo de Jerusalém? Aí Paulo desencadeia uma perseguição aos cristãos, que era Saulo, né? Saulo desencadeia uma perseguição aos cristãos, mata Estevão. Aí o texto é muito engraçado, Atos dos Apóstolos. Quando Paulo bota para quebrar, aí o texto fala assim: então eles saíram de Jerusalém e foram para Samaria, para todos aqueles lugares que Jesus tinha dito para eles irem. Então foi graças à perseguição que Saulo fez que aí a igreja vai cumprir o que Jesus tinha pedido. Eles ficaram Entendeu? Cômodos, então. Se acomodaram ali. Ali virou uma situação cômoda para eles. Entendeu? Que interessante, porque a ideia que passa é que depois de Pentecostes já teriam saído para pregar. Não, eles ficam. Pode ler o texto. Eles ficam em Jerusalém. E ficam ali, acomodados. Com a perseguição que Saulo vai fazer, é que eles agora vão sair fora. Mesmo assim, os apóstolos continuam em Jerusalém. Quem sai são os que seguiam os apóstolos. Aí os seguidores dos apóstolos é que vão pregar para fora. Nisso, Paulo está botando para quebrar, perseguindo gente. Aí, Paulo se converte.
quando ele vai anunciar o evangelho para os judeus, aí ninguém aceita, chama ele de traidor, querem matar ele, ele foge, vai para a Arábia, fica 3 anos lá no deserto, estudando possivelmente, se preparando, depois ele começa a viajar e pregar pelo mundo. Então, essa é a história. Então, os apóstolos mesmo não fizeram o que Jesus mandou, não. Depois é que Pedro vai sair de Roma, vai sair de Jerusalém, vai para Roma. Por isso que o Vaticano é em Roma, porque aí Pedro vai ser morto lá. Mas no início, todo mundo acomodado, como costuma ser determinadas organizações religiosas. Monta-se o prédio, cerca-se o terreno e ficam ali dentro. Ali dentro.